Padre Lino, obrigado pela visita. Eu que agradeço, Fernando, é sempre bom aproveitar essa oportunidade, ainda mais para falar de educação, um tema tão importante e para a sociedade, para a nossa cidade, para a nossa região. E estou à disposição para juntos conversarmos um pouquinho então sobre a educação, especificamente a educação de Arapongas, claro. Padre Lino, o senhor teve uma atuação destacada na área do ensino superior, mas agora o desafio é ensino fundamental. Como tem sido essa experiência, esses primeiros meses aí na função de secretário municipal em Arapongas? Minha história com a educação é longa, desde quando eu me ordenei, eu já comecei a dar aula no ensino superior. Lembro que a FECE foi a minha primeira experiência, né, agora a Unespar, como educador, e depois de lá para cá nunca mais parei, né, sempre no ensino médio e ensino superior. E agora nessa oportunidade do ensino infantil e fundamental 1. Muito diferente porque o cuidado com a educação infantil e das crianças é um cuidado que exige muito mais sensibilidade, pelo menos é o que eu tenho observado até então. E quais os principais desafios que o senhor encontrou? Porque é uma sequência de um trabalho, mas a educação sempre tem novos desafios, dificuldades, né, padre? Arapongas tem a tradição de ter vindo fazendo um mandato que sempre esteve preocupado com a questão da educação. O ex-prefeito Sérgio tinha sempre uma atenção e o prefeito agora Rafael Sita também, desde quando nós assumimos, já pediu que a gente pudesse dar uma atenção bastante especial à educação, e os desafios são desafios que não é só de Arapongas, são desafios da educação do Brasil, são desafios da educação do Paraná, e com certeza o município de Arapongas também tem esses desafios, né? São desafios, por exemplo, relacionados às estruturas de escolas que precisam sempre ser melhoradas. Por exemplo, nós temos aí, se a gente pensar em estrutura, vamos lá, um problema bem pontual. Nós sabemos que o nosso clima, a tendência, por causa das mudanças climáticas, ele sempre ficar, quando mais quente, bem mais quente, frio, bem mais frio. Então nós vamos ter que preparar as estruturas das escolas, por exemplo, pensar no calor, no verão. Nós vamos pensar em escolas com ar-condicionado. Hoje não tem todas as escolas. Hoje não tem em todas as escolas, não é uma realidade só de Arapongas. Só que para a gente pensar em ar-condicionado, a gente tem que pensar na estrutura, por exemplo, da fiação elétrica, das redes, e as escolas não estão preparadas, porque são escolas antigas, construídas há bastante tempo, então é um desafio, porque não é só colocar um ar-condicionado, mas é preparar a estrutura das escolas. Então, isso é um tipo de desafio que a gente tem que enfrentar, relacionado à nossa mudança climática, né? Tem desafio também no campo, por exemplo, hoje, se nós pegarmos, que é uma questão nova, que são a questão dos autistas, por exemplo, né? Cada vez mais a gente vê crianças laudadas, diagnosticadas, né, com autismo. Elas precisam ser atendidas. A legislação federal nos fala de um professor de apoio para cada autista, mas a gente sabe que na prática isso não é possível, né? Não tem como atender, não temos estrutura para isso, mas temos que cuidar disso. Então, assim, até eu brinco lá com o pessoal da rede, né? Se você pergunta assim para o Paraná, se alguém tem uma solução para o secretário de Educação dos municípios do Paraná, ou do Estado também, né? Se a gente tem uma solução para isso, é um desafio que ninguém consegue responder categoricamente, porque não é fácil, vai ter que ser pensado, nós vamos ter que pensar essa realidade. Então é um outro desafio que nós temos que enfrentar, o desafio de atender, de incluir e de ensinar, por exemplo. Sobre o ar-condicionado, voltando um pouquinho, é uma meta que vocês têm de colocar em todas as escolas até o final desse mandato? Sim, é uma meta, né? O prefeito Rafael Sita já tem pedido para a gente ir atrás de alternativas, né? E ele mesmo fala para a gente que a questão não é nem a gente conseguir recurso para usar por ar-condicionado, mas é exatamente preparar as escolas para isso, e é algo que a gente tem que ir fazendo. Nós temos aí um mandato pela frente de 4 anos, e essa é uma das intenções, né, que a gente possa, se não conseguir na totalidade, mas pelo menos que a gente avance nesse sentido, porque a ideia ali do Rafael é sempre avançar sempre mais, né, para que a gente possa atender sempre melhor. Eu acho que essa é a ideia, e isso está no cronograma, isso está no projeto. Um dos desafios que foi até debatido bastante na campanha eleitoral, entre os dois candidatos, é a questão da fila de espera nas creches, né? E a prefeitura mandou recentemente para a Câmara um projeto do Vale Creche, né? Como funciona? Que pé que está essa votação? Como é que é a expectativa de vocês para se esse projeto consegue resolver o problema? Então essa ideia é uma ideia que foi trazida pelo próprio Rafael, né, do voucher, ou popularmente do Vale Creche, e por sinal foi aprovado ontem na Câmara de Vereadores, né, aprovado já, e agora nós vamos para a implementação.
Mas a ideia é essa, a ideia é a gente colocar um valor, né, X na mão da própria família, da mãe, para que a mãe possa procurar as escolinhas do município, as escolinhas privadas, para matricular as crianças. Isso vale para criança de 0 a 3 anos. Então a mãe teria liberdade, autonomia, com esse recurso financeiro em mãos, né, para poder, estamos ainda estudando o valor desse recurso para implementar, mas ela teria a liberdade então, de escolher dentro do município, dentro da cidade, uma escola privada, né, para poder colocar a sua criança, o seu filho. Agora, isso seria dado também obedecendo certos critérios, né, a partir da central de vagas, que está sendo estudada, pensada pela Secretaria de Educação, a partir de critérios de vulnerabilidade, inclusive com a ajuda aí, a gente vai pedir ajuda para o Ministério Público, né, o pessoal, para a gente dialogar bastante sobre esses critérios. Acho que o segredo está em preparar bem esse rol de critérios, né, a partir da questão da vulnerabilidade, para poder depois selecionar estes que teriam direito a esses vouchers, esses vales creche, né. Outros municípios já fazem isso, né, nós temos municípios como Maringá, Curitiba também já está implementando isso. A fila aqui em Arapongas, como todo o Paraná, é de 1.290 e poucas crianças, né, na fila de espera, mas no Paraná todos são 52 mil crianças. Então, nós temos desafio comum. É um desafio comum, não é um desafio do prefeito, só do prefeito Rafael Cita, do município de Arapongas. Né? Nós temos esse desafio por todo o Paraná, por toda a federação, inclusive. Né? Outro problema que também tem são as obras paradas. Muitos municípios têm, Apucarana tem, muitos municípios têm. Vocês também têm um problema de uma escola parada lá, Padre Germano, né? Como que está? Eu acho que o senhor foi no FNDE, foi tentar buscar recursos. Tem alguma atualização disso? Tem, então, quando a gente chegou, uma das questões que foi pedida logo de início pelo prefeito foi exatamente para a gente tentar viabilizar a Escola Padre Germano, que já está parada há algum tempo, e o problema era esse, né? O problema era o repasse de recurso federal, que não estava vindo, e com isso, claro que a empresa não ia tocar a obra para frente se o recurso não estava vindo para ser tocada a obra. Então, a ideia era a gente agilizar isso junto ao FNDE para ver, né, essa questão do recurso que não estava vindo. E aí, com essa ida lá a Brasília, a gente conseguiu, né, ter uma reunião com o pessoal da comissão dos técnicos do FNDE que cuida dessa questão dos repasses, e parece que agora isso voltou a andar, inclusive já tem um valor que já está na conta, né, e voltou a ser repassado. Então, eu espero que com isso a gente consiga agora colocar fim nessa obra que é tão importante e tão desejada ali para a comunidade escolar de Arapongas. Padre Lino, o prefeito Sérgio Onofre, o ex-prefeito Sérgio Onofre, tinha como uma das suas marcas na educação os colégios, as escolas municipais cívico-militares. Ele também apoiava, né, os projetos estaduais nesse sentido. Como que o senhor avalia esse projeto e se a intenção da atual gestão ampliar o número de escolas cívico-militares? Então, primeiro eu acho que assim, o município de Arapongas é um dos primeiros que implementou através do Sérgio para o ensino fundamental 1. Né? Sempre a gente vê as escolas cívico-militares para o ensino médio, e aqui em Arapongas foi assim, uma experiência piloto desse modelo de cívico-militar para ensino fundamental. E está em fase de implementação, né, e tem sido assim, uma experiência positiva. A gente vê, por exemplo, que os pais, principalmente os pais, parece que eles têm assim, um índice de confiabilidade nessas escolas, de tranquilidade, e apostam muito nisso. Eu acho que foi uma decisão acertada. Acho que a questão ali da disciplina, né, faz com que as crianças também acabem correspondendo de uma forma mais positiva até. Então, eu acho assim, eu vejo que por parte da comunidade escolar e das comunidades locais onde essas crianças estão indo para estudar, existe uma resposta bastante positiva. Então, eu acho que a ideia é continuar a implementação, aprimorar, porque, claro, como é uma experiência piloto, tem que ser aprimorado. Então, nós estamos aí aprimorando esse modelo, mas parece assim que a resposta tem sido muito positiva. A população aprova, né? É um modelo aprovado. Sim, a população aprova, e aquelas resistências que talvez pelo meio da educação às vezes vem, hoje ele começa a ser inclusive quebrado. Então quem hoje vai e conhece as escolas cívico-militares olha até com outros olhos, mesmo a questão pedagógica, a questão ali da condução propriamente didático-pedagógica da escola. Então eu acho que é uma questão mesmo de tempo. As pessoas às vezes fazem o seu comentário, às vezes sem nem conhecer, mas com a experiência que tem, parece que tem sido uma experiência positiva. Pelo menos é aquilo que a gente tem sentido e ouvido, inclusive,
da comunidade dos próprios professores e educadores, né? Padre, obrigado pela entrevista. O espaço está aberto. Se o senhor quiser fazer mais algum comentário sobre educação, sobre os seus planos. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, para que a gente possa estar sempre trazendo essas ideias da educação. A educação é tão importante, está sempre em debate. Eu acho que um dos grandes desafios nossos é nós conseguirmos continuar elevando o nível. Nós temos desafios, por exemplo, em relação a índices que precisam ser alcançados aqui na nossa região. O Paraná, graças ao trabalho que vem sendo feito na nota IDEB, por exemplo, assumiu aí o primeiro lugar em nível nacional, não assumiu ainda em primeiro lugar a alfabetização, né, que ainda continua lá com o estado do Ceará, né, mas precisamos agora caprichar nos nossos índices de alfabetização, e isso passa fundamentalmente para o ensino, ali no ensino fundamental 1. Então Arapongas também está atrás dessa meta, assim como o estado, crescermos na alfabetização. Esse é o grande desafio que nós temos, né? Eu falo sempre assim, é importante valorizar, claro, não posso esquecer, os funcionários da educação em geral, desde do que faz o serviço geral, do cozinheiro, dos motoristas, da frota, dos professores, né, a questão salarial, e o Rafael tem estado bastante preocupado com isso, né, para ver se a gente consegue valorizar cada vez mais o nosso professorado. São desafios que a gente está disposto a enfrentar. Hoje eu disse uma frase assim, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas o pouco que fizermos, se for para o bem, vai ser bem feito.